é um motivo de satisfação profissional e pessoal, é alcançar aquele bem da vida que a pessoa está buscando e que ela julga ter direito. Na verdade, eu sempre digo, fazer justiça é algo muito sensível, né? Na verdade, o que nós realizamos é a materialização, é a concretização de um direito, né? Então, quando se concretiza um direito, né, isto sim é motivo de satisfação, né, para aquele profissional, né, para aquele agente político, né, o magistrado é um agente político, é um motivo de, sem dúvida nenhuma, doutor Marco, é um motivo de satisfação pessoal. Por que eu fiz essa pergunta, doutor? Porque eu tenho visto, a gente trabalha em vários campos de direito, eu tenho um campo específico que a gente chama a justiça e os juízes, são injustos, estão distantes, mas o que eu tenho visto hoje, até pelas suas posições, e aqui em Lajeado, existe uma aproximação maior hoje da comunidade que necessita por poder do judiciário, né? Eu vi aqui que tem uma vara, a primeira vara civil tem 10 mil processos, né? A gente não vai saber, a gente não tem a porcentagem de quantos tem na questão social que vão buscar auxílio, mas aqui esse foco... A judicialização da medicina está muito ali. É isso que eu queria... Não, ali na primeira e na segunda vara, né, onde se concentram muitas ações visando a obtenção de medicamentos, estão ali nesses números, né? Na minha vara da infância e da juventude, as questões envolvendo medicamentos para crianças e adolescentes. Um dos grandes hoje, né, a judicialização desses diversos direitos sociais estão na primeira e na segunda vara civil. E aí tem uma questão, doutor Marco, assim, de administração judiciária e de prestação jurisdicional que hoje, né, nós, enquanto gestores, temos muitas preocupações e por isso hoje o Poder Judiciário ele busca, né, é uma busca constante de um aperfeiçoamento na gestão pública. Nós não podemos mais administrar uma unidade jurisdicional, um foro ou várias unidades jurisdicionais como se administrava na década de 70, na década de 80, né? Que esses números aí, aqui em Lajeado mesmo, eram números estratosféricos para a época. Esses números aí nem se pensavam. Com certeza. Né? Tínhamos aqui, acho que na década de 80, 2 varas judiciais, na década de 70, acho que até a década de 70, uma vara. Né? Os números eram em torno de 500 processos, vem crescendo e eles começam a explodir a partir da Constituição Federal de 1988. E o Poder Judiciário, ele não pode ficar na contramão da história. Ele tem que evoluir, ele tem que... Nós hoje lutamos e a nossa luta, né, ela vai em 2 sentidos. A busca da eficiência e a busca da efetividade. Para tanto, né, nós estamos buscando, né, junto, né, isso são políticas hoje, porque o Poder Judiciário hoje ele é quase que administrado de uma forma centralizada. Né? Uma das alternativas, e agora ela foi consagrada numa resolução do Conselho Nacional de Justiça, é a mediação. Né? A mediação, hoje nós estamos preparando, esta semana eu estou preparando um grupo, né, de 6 mediadores, né? Estão aprendendo técnicas de mediação que eu quero implantar inicialmente na vara de família, a mediação familiar. Né? Eu sei são métodos alternativos isso que eu gostei, resolução, que não o processo clássico. Isso que eu queria que o senhor explicasse aos telespectadores, o que seria essa mediação judicial? Ele faz parte do Poder Judiciário, como é que é orientado, tem força de lei? O que o senhor podia nos explicar assim de forma bem didática? Hoje a mediação ela está prevista no Código de Processo Civil e ela vem regulamentada numa resolução do Conselho Nacional de Justiça. A mediação é uma forma alternativa e moderna de resolução dos conflitos. Ou seja, se busca através da mediação, né, retirar toda aquela carga de subjetivismo do processo clássico. Antigamente o processo era uma disputa, era um jogo. Tinha um vencedor e um vencido. Né? Se aguardava a sentença judicial
né? E isto também tem que mudar. Essa mentalidade vem mudando no âmbito dos profissionais da advocacia, né? No âmbito do Ministério Público, no âmbito da Defensoria Pública, no âmbito da advocacia do Estado. Ou seja, todos os atores da cena judiciária têm que se preparar para este novo momento, né? Que é um processo baseado fundamentalmente na resolução do conflito, atendendo à vontade das partes. Vai se chegar um momento, vai se precisar de 6, 7 sessões. A mediação não pode se confundir com conciliação. Não é chegar lá, olha, nós temos um acordo, né? Já temos um acordo pré-processual, que bom, esse acordo atende, mas quando as partes chegam em tal nível de belicosidade, em tal nível de conflituosidade, a mediação, o mediador, que não pode ser julgador, por isso que o juiz não pode ser mediador, né? O juiz não pode ser mediador, até porque a mediação ela vai depender de técnicas aplicadas pelo mediador, né? Em primeiro lugar, a aceitação das partes da mediação. Isso é importante deixar bem claro. As partes têm que aceitar. Eu não posso, como juiz, eu não posso, no início do processo, na primeira audiência, eu não posso impor a mediação. A mediação é algo que tem que resultar da vontade das partes. E depois elas vão para um outro ambiente. Aqui nós temos, né, essa estrutura hoje do Poder Judiciário, esse prédio, ele já tem equipamentos, salas, né, disponíveis para isto. É aquela visão estratégica, de planejamento estratégico, né? Por exemplo, no 6º andar, onde situam as minhas varas, eu tenho 2 ou 3 salas disponíveis para transformarmos em uma sala de mediação, que é com um ambiente completamente diferente de uma sala de audiência. Ali vai ter um sofá, não vai ter mesa, as pessoas vão... o ambiente é totalmente diferente, com um som ambiental. E como a parte faz para chegar? Vamos dizer, chega uma pessoa, subentende-se o que eu compreendi do senhor, é que eu, antes de chegar no patamar do juiz, eu posso optar por uma pessoa regularizar os conflitos de forma tênue, né, em que existem pontos de acordo e podemos chegar a uma conclusão. Eu vou dar um exemplo bem crasso. Isso é previsto desde 73 no Código de Processo, que isso se chama arbitragem. Arbitragem. Né? Mas reportando ao ouvinte que não tem conhecimento, vamos dizer que vamos dar um exemplo bem fácil, né? Meu carro não foi pintado devidamente. Não sei se serve isso aí. Entrei numa mecânica, fiz uma chapeação e o pintor não pintou de acordo, né? Eu não quero dar o tempo, perder todo o meu tempo da minha vida, ou perder, não sei se gasto ou não, e opto por uma mediação, o mediador e esse cidadão que fez a pintura do meu carro. Seria mais ou menos esse o procedimento? Ou o senhor pode me dar um outro exemplo? Nós teríamos assim, inicialmente, esse aí é o exemplo de mediação pré-processual, ou seja, não há necessidade nem de um processo ajuizado. Isso nós não teremos ainda. Nós teremos a mediação já processual, com o processo ajuizado, né? E também se elege determinados processos, porque a mediação não pode ser aplicada indistintamente. E quais processos o senhor acha que... Onde se percebe já na sensibilidade, né, já na primeira audiência, que o conflito é muito grande. Isso nas relações familiares, nas primeiras audiências de soluções de vínculos matrimoniais, sejam uniões estáveis, casamentos, né? Naquelas primeiras audiências onde o nível de beligerância, onde a relação está sendo desconstruída ainda, ela não está totalmente desfeita, né? Nós temos que ter a sensibilidade, porque são processos que não adianta tu ficar 2 ou 3 horas tentando uma conciliação se as pessoas ainda não estão preparadas. Não estão maduras para a solução. Exatamente, e o juiz tem que ter essa sensibilidade, porque até bem pouco tempo, numa tentativa de se obter uma conciliação, se impunham acordos, né, que não satisfaziam. A pessoa saía dali, o cidadão saía dali, né, insatisfeito, dizendo, não, eu aceitei esse acordo porque o juiz forçou. Né? Isto não pode acontecer mais. A mediação ela vem, né, justamente para a resolução do conflito de uma forma que a pessoa saia satisfeita, né, do Poder Judiciário, ela saia satisfeita do processo, porque depois, ao final da mediação, ela vem para o juiz. Mas aí vem a pergunta que eu gosto de fazer. Essa mediação, pelo que o senhor acaba de nos apresentar, me parece que vai mais rápido o processo.
E com menos trauma. Isso que eu e com menos trauma, traumatizando menos, né? E vai resolver o conflito na sua totalidade. Isso nós já fizemos de uma forma muito amadorística. Eu, essa semana mesmo, encerrei um processo que no ano passado, isso é muito comum na vara de família, eu encerrei um processo que no ano passado eu nem sonhava encerrá-lo, tal o grau de beligerância entre as partes. Mas no direito de família e a vida, a vida ela é muito dinâmica, as pessoas vão reconstruindo. E eu presidi uma audiência essa semana que as partes já estavam totalmente reconstruídas e fizeram um acordo de uma forma como se deseja, não ali na chama do conflito, né? Mas num momento posterior. E esse momento posterior ele pode ser abreviado com a mediação. E o senhor acha que dentro de todo esse contexto de mediação e que me fez ver que isso seria uma facilidade para aqueles que já estão no meio vamos dizer, do litígio, né? Quem pode avocar isso aí? A qualquer parte pode avocar ou o juiz tem que despertar? Ou vamos dar um exemplo? No meu caso, o juiz da vara de família. Eu, uma vez montando uma central de mediação dentro da vara de família, isso vai depender de autorização do tribunal, né? Para determinados processos, eu vou sugerir já na abertura da audiência, quando já se sabe assim que há um nível de conflituosidade, há um nível de ainda as partes estão com aquela relação sendo desconstruída, mas ainda há mágoas, ressentimentos, enfim, fruto de uma relação afetiva, o que é muito normal nos seres humanos, né? Vamos sugerir, tendo a possibilidade da mediação judicial. Mediação judicial, a mediação, né, judicial, ela vem para resolver o conflito fora daquele processo clássico, ou seja, entra com o processo, contestação, produção de provas, audiências, né? Ela elimina todo esse desgaste, né? Claro. Tanto as partes como os advogados têm, e vai para a solução. A solução vai ter que sair da vara mágica do juiz através de uma sentença, que na verdade aquela sentença não vai agradar a uma das partes. Ou até as duas. Ou até as duas. Né? Como se diz, às vezes uma sentença judicial não agrada as duas. E na verdade, a mediação, ela surge, doutor Marco, para que as partes construam a sentença da sua vida. Seria eu concordo com o senhor, e seria aquela situação que os Galdério falam, é melhor um péssimo acordo que uma demanda que não sabe que não vai dar efeito. Esta é a cultura da conciliação, não da mediação. A da mediação é mais ampla. A da mediação é buscar a solução, né, que melhor atenda o conflito para ambas as partes, que elas saiam dali, né, satisfeitas com as soluções que elas construíram para resolver no âmbito familiar, que elas construíram uma solução envolvendo guarda, alimentos, partilha de bens, a solução que eles desejavam. Evidentemente que, para se buscar essa solução, né, nós teremos que ter mediadores, e isto eu insisto muito, né, nós temos que buscar qualificação, né, e profissionalismo, né? E dominar técnicas de mediação. Por isso que eu convidei algumas pessoas que eu entendo que tenha perfil para nós implantarmos esse projeto, e quero, né, em breve, oferecer aos jurisdicionados da nossa comarca, que não é só a Sociedade Lajeadense, nós temos 8 municípios, na verdade, da comarca, oferecer um método tipo diferente, eu diria assim, uma tutela jurisdicional diferenciada, ou seja, um serviço jurisdicional diferenciado daquele processo clássico, daquele processo conflituoso. Bom, por fim, eu agradeço o convite e a apresentação do ilustre juiz de direito da vara de família, diretor do Fórum da Comarca Lajeado, Dr. Johnson. Foi uma satisfação muito grande se depararmos com uma pessoa que tem uma sabedoria, e que digo mais que sabedoria, uma virtude prática, vive o dia a dia. E eu espero que os nossos telespectadores tenham, de fato, abalizado e compreendido um pouco mais da justiça no êmbolo e no centro
do que é Lajeado. Eu espero que no próximo programa se façam presente vocês, telespectadores, e vou novamente reapresentar e vou requestionar novamente o presidente juiz, que vai nos sanar algumas coisas, algumas dúvidas com relação à vara da comarca de Lajeado e todos os problemas adjacentes. Então, até mais e muito obrigado.